Pessoal, vamos para o terceiro e último bloco de hoje sobre as cooperativas. Como é que eu crio uma cooperativa? Bom, as cooperativas, elas nascem a partir de um ato de vontade dos cooperados, né? Que são pessoas que, do mesmo modo que nas sociedades comuns, têm afinidades, né? Têm um objetivo. Então, é essa vontade organizadora que vai se formalizar. Eles têm que convocar uma Assembleia Geral de Constituição ou uma escritura pública. A lei fala, na verdade, que a cooperativa pode ser criada de duas formas diferentes. Ou a gente faz essa Assembleia de Constituição e cria, né, todo mundo assina ali quando terminar, ou a gente vai num cartório e através de uma escritura pública a gente cria também a cooperativa. Bom, quando for realizada através de assembleia dos cooperados, né? Primeiramente, a lei exige que se publique um edital na imprensa oficial. Esse edital tem que ser publicado com pelo menos 10 dias de antecedência. E aí, no dia designado, essas pessoas vão comparecer e vão aprovar um estatuto. E, aprovando esse estatuto, eles já vão eleger os primeiros dirigentes da cooperativa. Tudo isso, né, vai estar no estatuto. O projeto desse estatuto, ele só vai poder ser alterado pelo voto unânime de todo mundo que estava lá presente, de todos os subscritores, né, de quem criou a cooperativa. Fora da alteração do estatuto, o quórum para alteração de qualquer coisa é de 2/3 dos subscritores. O que é 2/3? É mais ou menos 66,66%. Em primeira convocação, né? Convoquei, publiquei o edital, então é preciso do quórum de 66,66%. Se não deu quórum suficiente, eu faço uma segunda convocação e nessa segunda convocação a lei fala que é necessária a maioria absoluta, diminui aí o quórum, ou pelo menos 10 subscritores, se não for realizado em segunda convocação, se for realizado em terceira convocação. Desde que seja atendido esse quórum mínimo estabelecido pela lei, está criada, está constituída a cooperativa e vai ser lavrada uma ata da Assembleia realizada. E é essa ata que vai ser levada no órgão próprio de registro. Boa coisa que nós falamos agora. Qual é o órgão de registro? Nós aprendemos que as sociedades simples são registradas no cartório de registro das pessoas jurídicas. Só que aqui, gente, existe um embate muito grande. As cooperativas, aqui no estado de Goiás, são registradas na junta comercial. Por quê? Porque a lei especial, que é a 5.764, prevê que as cooperativas sejam registradas nas juntas comerciais. E aí veio o Código Civil e falou que as cooperativas eram sociedades simples. E aí nasceu a bagunça, né? E aí, qual é o entendimento, né? Como tem sido realizado? Cada estado faz de uma forma diferente. Lembra quando vocês estudaram lá no Direito Empresarial 1 que as juntas comerciais em relação à vinculação hierárquica, elas têm uma vinculação hierárquica híbrida. Elas se submetem, né, ao governo federal quando o quesito, quando a questão for normas, né, ela se submete ao DREI. Mas quando a questão for uma questão administrativa, financeira, né, particularmente administrativa, ela se submete ao governo do estado. Então, cada um dos estados vai determinar de forma diferente. Aqui no nosso estado, no estado de Goiás, as cooperativas
são registradas nas juntas comerciais. Tomem bastante cuidado com isso, porque essa norma, essa regra não é absoluta, vai depender do estado. Bom, que mais? Então, ou tendo uma ata de Assembleia Geral ou tendo uma escritura pública, né? E essas pessoas que participam da Assembleia Geral ou essas pessoas que vão lá no cartório criar ela para uma escritura pública, são chamadas de subscritores. O que é subscrever o capital? São as pessoas que colaboram, que participam, né? Então, por isso que são chamados de subscritura. Se a cooperativa for criada através de um estatuto, não através de um estatuto, mas através de escritura pública pelo tabelionato, também lá nesse documento deve ser declarado, nessa escritura deve ser declarado que foi aprovado o estatuto. Já tem que levar esse projeto de estatuto, bem como o nome dos primeiros dirigentes. Então pensa que são essas pessoas que vão organizar, esses subscritores, né, que vão definir tudo, que vão definir os cargos iniciais, os primeiros dirigentes, né, as regras da cooperativa. Em qualquer caso, gente, esse documento, seja ele a ata, seja ele a escritura pública, ele tem que ser arquivado em 3 vias lá na junta comercial. Por que na junta comercial? Porque essa previsão está lá no artigo 18 do parágrafo 6 da lei especial, que é a lei 5.764 de 71, tá? Lembra que eu disse para vocês que o Código Civil veio depois e alterou essa regra, né? Então, uma grande parte da doutrina opta em seguir o que está na lei especial. Como o Código Civil estabeleceu uma regra geral lá do registro para todas as sociedades simples, então uma parte da doutrina fala, não, existe uma regra especial na lei e essa regra não contraria o Código Civil. Por quê? Porque ela destaca uma modalidade especial que é a cooperativa. Bom, então, independente do cartório, independente da junta comercial, a lei manda que seja arquivada em 3 vias. E deve ser publicada a ata ou escritura em jornal oficial. Então, criei uma cooperativa, registrei no órgão de registro, publica-se no órgão, publica-se em jornal oficial e de grande circulação. Bom, uma vez feita essa publicação, o jornal também tem que ser levado lá no órgão de registro para ficar arquivado. Uma outra particularidade em relação às cooperativas é que elas devem se registrar na Organização das Cooperativas Brasileiras, que chama-se OCB, ou na entidade estadual, se houver, mediante a apresentação do estatuto. Para quê? Para ter uma entidade que regula, controla para efeitos de federação e confederação. Outra coisa importante que é bom a gente lembrar é que embora o artigo 5º, embora a lei 5.764 de 71 fale que é preciso de autorização estatal para o início das atividades das cooperativas, esse artigo ele foi revogado pela Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 23, que fala sobre o direito de associação, que o direito de associação é livre. Bom, mais um item para a gente falar na aula de hoje, para a gente encerrar, seria sobre o capital social das cooperativas. Nós sabemos que para o desenvolvimento de qualquer sociedade, nós precisamos contribuir com o capital social. É um princípio fundamental para ser sócio, né? É a contribuição para o capital social. Esse capital social, geralmente, ele é determinado, ele é fixo, né? Ele vai variar apenas nos limites do que prevê a lei. Então, se eu crio uma sociedade e falo que o capital social dela é 100 mil, eu não vou ficar mudando isso
sempre que eu quiser, mesmo porque eu tenho que fazer uma alteração do contrato social, isso é difícil. Eu posso alterar dentro dos limites da lei, eu posso aumentar, eu posso incorporar o meu patrimônio, então apenas dentro do previsto na lei. Todavia, nas cooperativas a regra é diferente, porque o capital social das cooperativas é variável. O Estatuto das Cooperativas fixa o capital mínimo e elas são dispensadas de alterar para registrar as alterações do capital social. Veja bem, nas sociedades que não são cooperativas, isso não acontece. Se eu mudo o capital social, se entra uma pessoa, se injeta mais dinheiro na sociedade, se eu coloco mais cotas, mais ações à venda na sociedade, eu tenho que necessariamente alterar o contrato social. Aqui não. Já pensou se toda vez que entrasse um correntista novo, um cooperado novo no Sicob, eles tivessem que alterar o estatuto? Inviável. Então, essa característica é muito específica. A variabilidade do capital social das cooperativas. Por quê? Porque as reduções e aumento do capital são muito mais frequentes nas cooperativas, por isso que se justifica. Bom, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, passou a ser admitida até a dispensa do capital social, mas essa regrinha não era compatível com a lei especial, que é a Lei 5.764 de 71. Assim sendo, nós vamos encontrar aí cooperativas que têm um capital mínimo, nós vamos encontrar cooperativas sem nenhum capital social, dirigidas a algumas atividades em que o dinheiro, em que o capital investido não seja relevante, né? Então vamos pensar aqui cooperativa dos alguma cooperativa de serviços, não vamos falar de produtores, vamos falar uma cooperativa de serviços, né? Que a gente faça algum tipo de serviço. Então, né, nesse tipo de cooperativa, o capital investido não é relevante. Então, assim, é raro, mas ainda, em razão dessa regra, podemos encontrar aí cooperativas sem capital social. Bom, ao contrário das outras sociedades, nas quais existe a possibilidade de um controle majoritário, de um controle totalitário, se eu tenho mais cotas, né? Eu tenho controle, eu tenho total. Nas cooperativas não há essa possibilidade de concentração exagerada do capital em uma única mão. O Código Civil estabelece que nas cooperativas há uma limitação do número de cotas que podem pertencer a cada sócio. No sistema das cooperativas, não se admite diferenciação entre controladores e minoritários, ou seja, todos os sócios devem ter um tratamento igual. Só que o Código Civil também, apesar, né, de falar que existe um limite, ele não estabelece qual seria esse limite, restando uma dúvida, né? Se está em vigor ou não a limitação estabelecida lá no artigo 24 da Lei 5.764, que estabelece que o limite seria no máximo de 1/3 do capital social. A doutrina tem posicionamento diferente em relação ao assunto. Alguns entendem que não mais subsiste esse limite de 1/3, de modo que o limite passaria a ser 50% do capital, uma vez que ele deveria ser acessível pelo menos a 2 sócios. De outro lado, né, uma doutrina mais moderna aí, que é o Gladstone Mamed, por exemplo, ressalta que a especificidade da lei permite a subsistência daquele limite de 1/3. Então, assim, como é uma lei especial, gente, essa última opção, que o limite de 1/3 continua prevalecendo, seria a mais indicada.
uma vez que a gente não consegue ver nenhum tipo de derrogação da regra do Código Civil, que é uma regra genérica, ao contrário da lei especial, que fala exatamente sobre o assunto, explicitando a necessidade de limitação. Então vamos ficar por aqui na aula de hoje. A gente continua com o mesmo assunto na próxima aula. Mais uma vez eu peço desculpas a vocês, eu realmente não estou me sentindo muito bem hoje. Espero que não seja coronavírus. Ai, fiquem com Deus e cuidem-se.